e lá está escrito assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, todas as obras, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Queridos, nós temos uma caminhada nessa terra que Deus nos concede, Deus nos permite viver na terra dos viventes, nos dá um corpo para termos aqui legalidade para agir na terra, nos dá uma alma para termos relacionamentos com pessoas, com amigos, com famílias, com líderes. Mas o nosso destino é o céu. Nós temos um final. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. A palavra volta significa que a origem e o destino são o mesmo ponto. Se eu vou para Resende, onde eu moro, eu volto para São Paulo, onde eu estou agora, e eu vou para Resende e volto para Resende. Quando eu saio do Brasil, eu vou para a Itália, eu volto para o Brasil. A minha origem é o meu destino. Então a nossa caminhada tem que ser sempre com um olhar para a eternidade, para o ponto final. Até porque não sabemos qual é o dia da chegada da chamada nossa para a eternidade. E aí, o que eu quero dizer para você neste dia é que você deve guardar o teu coração, guardar o teu coração. A Bíblia fala sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o coração é enganoso. Existem coisas dentro do coração do homem que ninguém vê. O outro homem não sabe. É impossível de fazer essa leitura. Mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Nada fica encoberto aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. A Bíblia fala isso em vários textos. A Bíblia fala, por exemplo, em Mateus 10, 26, o seguinte: Jesus estava falando com os seus discípulos. Mateus 10, 26. Versículo 24, ele diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Por que Jesus diz isso para os seus discípulos? Porque os fariseus, os doutores da lei, aqueles homens da alta estirpe religiosa, criticavam Jesus porque diziam que Jesus tinha parte com Satanás. Por isso Jesus manifestava poder. Eles não compreenderam quando lá no batismo a voz do Pai foi ouvida, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me compraz, e o Espírito desce. E Jesus, a partir dali, porque a Trindade se junta no Jordão, Jesus passa a manifestar poder, autoridade no mundo espiritual e repreender demônios. Então os fariseus o criticam. Dizem que ele tem parte com Beelzebul. É claro que não diziam isso na cara. É claro que não diziam isso no rosto dele, face a face. Mas murmuravam entre si. Mas ele sabia. O pensamento não chega à mente, ele sabe qual é. A palavra não chega à boca, ele sabe qual é. E nada há encoberto que não venha a ser revelado. Então, quando ele chama atenção para os discípulos, ele diz: nada há encoberto que não venha a ser revelado. Nada há em oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz. O que se diz no ouvido, proclamai nos erados. Pode falar abertamente que eu conto para vocês, porque tudo vai ser revelado. Tudo. O pensamento deles contra mim é revelado, mas a minha palavra profética, que anuncia as coisas do tempo do fim, também será conhecida de todos. Então Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para dizer: olha, presta atenção, tudo que está falando nas beiradinhas, tudo que está fazendo às escondidas, tudo que está ensinando nos lugares ocultos, todo mundo vai saber, fica tranquilo, tanto que sabemos que está na Bíblia. Todas as gerações podem ler e reler e rever aquilo que era dito em oculto. Em Lucas 12, 2, Jesus fala assim, versículo 1, pois que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto uns aos outros se atropelarem,
passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos, antes de tudo, antes de ensinar um tanto de coisa que ele foi ensinar, ele diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia, hipocrisia, hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser conhecido, porque tudo que dissesse às ocultas será ouvido à plena luz, e o que dissesse aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados, nos telhados. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, os hipócritas, os fariseus, o que é hipocrisia? Hipocrisia é uma falsa manifestação de caráter. Hipocrisia é parecer bom aos homens, mas no interior é mau. Hipocrisia é parecer honesto aos homens, mas no interior é desonesto. É um fake, é um caráter fake, porque o caráter real é completamente reprovável. Mas para que os outros vejam, é enfeitado como um bolo de confeitaria. E Jesus está chamando a atenção para os seus discípulos, dos seus discípulos: olha, cuidado, cuidado. Cuidado com esse povo todo enfeitado, com esse povo todo paramentado, todo cheio de argumento, todo cheio de empáfia, mas que no interior não valem nada. Ele chegava a chamar aqueles homens de raça de víboras. Víboras são cobras, serpentes, não é? E aí eu quero chamar a sua atenção. Tudo que fazemos, tudo, absolutamente tudo, tudo que pensamos, tudo que premeditamos, tudo está patente aos olhos de Deus. Tudo é tudo, tudo. O nosso pensamento, ele passa por um crivo de Deus. A Bíblia diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. Há um crivo de Deus que examina tudo em nós, tudo. Não há nada que ele não saiba, não há nada que ele não vê, não há nada que ele não saiba antes de acontecer, porque ele é um Deus onisciente, e na onisciência tem a presciência, que é o conhecimento prévio. Então, queridos, quando vocês escutam nos meus vídeos, quando vocês escutam nas minhas pregações, nos meus seminários, para confessar pecados, é confessar uns aos outros, porque para Deus não precisa confessar, Ele sabe tudo. Deus está com tudo conhecido, tudo. Tudo é sabido por Ele antes de acontecer. A Bíblia diz que Ele conhece os afetos do coração. Afetos são sentimentos. Sentimentos, algo interior do homem, que está no profundo da sua alma. Mas escute bem, na carta aos Hebreus, está escrito que a palavra de Deus, presta atenção, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, dividir a alma do espírito. Olha a profundidade que tem a palavra de Deus. O espírito é a parte do homem que conecta-se com Deus, com o mundo espiritual, ou com o demônio, se ele fizer escolhas erradas. No espírito ele conecta-se com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou com os anjos caídos, que são os demônios. E a alma? A alma é a parte do homem que se relaciona com outras pessoas, faz escolhas, toma decisões. A alma do homem é que vai levar o homem ao pecado, porque está escrito em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá, porque é na alma que tem a escolha. Quando Deus fala para Caim lá no começo de tudo, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se você escolher bem, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito, vai dar tudo certo para você. Deus nos dá uma responsabilidade na nossa alma, na nossa escolha. E aqui diz que a palavra de Deus separa a alma do espírito. Olha o que é isso. Separa essas duas porções sobrenaturais do homem. Sobrenatural do homem. Não é natural, sobrenatural é acima do natural. O corpo é a parte natural do homem, é o visível, é o tangível, é o que vai voltar para o pó. Mas aqui está escrito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra, até o ponto de vir alma e espírito, dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Escute isso, pensamentos e propósitos do coração. Pensamento você não falou ainda,
Você só conjecturou. Você só planejou. Propósito do coração é aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, sonha, premedita. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Escute essa frase: todas as coisas estão descobertas. São conhecidas e patentes, estão potencialmente esclarecidas diante daquele a quem temos que prestar contas. E quem é aquele a quem temos que prestar contas? É Deus. É Deus. É Deus. Não há nada encoberto diante de Deus. Não há nada que não venha a ser revelado. Não há nada que não venha a ser julgado. Não há nada que não venha a ser conhecido pela eternidade. Então, por isso que o livro de Eclesiastes diz: olha, a suma é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Pela palavra, os mandamentos dele. É pela palavra que eu vou saber. Não adianta ficar escutando tudo que é mentoria do mundo, tudo que é método do mundo, tudo que é autoevolução do mundo, e chegar lá no fim da minha caminhada e Deus dizer: não te conheço, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Como é que eu vou saber o que é iniquidade? Como é que eu vou saber o que é pecado, se não pela palavra de Deus? Para o mundo nada é pecado. Para o mundo tudo é politicamente correto, faz tudo, vai dar certo, fique feliz. Importa é ser feliz. Pois é. Aí você é feliz durante 70 anos, 80 anos, 90 anos e vai passar milhões de anos separado de Deus? Não é possível que o homem possa negar a existência de um Deus que tem tudo aos olhos dele. E os fariseus eram religiosos, doutores da lei, homens letrados, mas estavam preocupados só com o que é aparente, temporário e passageiro. A eternidade, queridos, é uma realidade para nós. Então eu quero dizer para você que a única maneira de você poder agradar a Deus é guardando os seus mandamentos. A única maneira de você caminhar com Deus é obedecendo, não tem outro jeito. A obediência às vezes é sacrificial. Não é o que eu quero, mas é o que eu vou fazer. Mas na verdade eu quero te contar um grande segredo. Quando você obedece, você tem recompensa. Recompensa. Quando você obedece, Deus realiza os desejos do coração. Quando você obedece, Deus premia você. Então, se tem alguma coisa em oculto, alguma coisa encoberta em mim ou em você, vamos trazer à luz. Davi ora, no Salmo 139, ele fala: Senhor, sonda o meu coração. Vê se em mim algum caminho mau e leva-me para o caminho eterno. Mostra o que tem em mim de errado. Porque eu quero caminhar com o Senhor do jeito certo. Eu quero caminhar com o Senhor do jeito certo porque eu sei que o Senhor vai ter comigo uma eternidade. A minha proposta para você hoje é orar desse jeito. Se tudo está encoberto aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. E se você está preocupado em agradar homens e não agradar a Deus. Se você está preocupado em ser publicamente correto e não biblicamente correto, muda hoje, muda hoje. Muda hoje, entra no propósito de Deus, de caminhar nos caminhos dele, de fazer o que a palavra dele determina. Porque essa palavra é viva e eficaz, ela vai trazer tudo à luz. E aquilo que Deus for mostrando para você pelo Espírito Santo, vai alinhando com ele. Faz o caminho de volta, pede perdão, conserta, procura pessoas, reconcilia. Se ele manda perdoar, a palavra é perdoa, é ordem. Não justifique pecado, peça perdão pelo pecado. Não argumente, mas diga: sim, Senhor. E diga também, como Jesus disse: não vim para fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Deus, eu não estou vivendo para fazer a minha vontade, mas a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então a minha oração hoje vai ser que Deus traga à luz tudo que está encoberto. E traga à luz não só o que está encoberto em mim, mas nas pessoas que me cercam. Porque eu não tenho como avaliar o coração do homem. Eu não vejo como Deus vê. Não vejo. Quase que o profeta Samuel derramou azeite na cabeça errada. Porque ele viu um homem alto, forte e bonito, que era o filho mais velho do velho Jessé. Mas não era aquele que Deus tinha escolhido. O coração daquele homem não estava em linha com o coração de Deus. O que estava em linha com o coração de Deus era do menininho, atrás das malhadas, improvável, chamado Davi.
Mas o profeta viu com os olhos humanos. Então eu vejo as pessoas com os olhos humanos. Eu não vejo o coração, só Deus vê o coração. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. Então livra-nos do nosso próprio coração, papai. E livra-nos dos corações que vêm para tirar proveito dos relacionamentos, para fazer maldade conosco, para nos mentir, para tratar-nos com hipocrisia, para fingir que são amigos, mas na verdade são aproveitadores, que não são pessoas que nos animam, mas que nos bajulam. Nos livra disso, Pai, nos livra disso. Nos livra, Senhor, daqueles que chegam não interessados na nossa vida, no nosso ministério, mas interesseiros, temos que eles podem receber através de nós. Nos livra disso, Pai. Nos livra disso. E vamos orar. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, coloco diante do Teu trono de graça, neste dia, a oração, papai. A oração que pode chegar até o Teu trono de graça, porque o novo e vivo caminho foi aberto. Não temos mais nenhum obstáculo para chegar diante do Senhor. O véu foi rasgado. Pela cruz, Teu Filho Jesus abriu o pórtico para entrarmos no Santo dos Santos. E eu oro ao Senhor agora, papai, pedindo primeiro que o Senhor sonde o meu coração. O meu coração. Sonda o meu coração, Pai. Vê se há em mim algum caminho errado, algum caminho mau. Alguma intenção, papai, fora da Tua palavra. Vê se há em mim, papai, algum propósito que está em contraponto com os propósitos que o Senhor tem para a minha vida, quando o Senhor me formou e me fez no ventre da minha mãe. Como Davi, eu digo, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se em mim, papai, alguma pretensão que o Senhor não aprova. Porque eu quero terminar os meus anos, papai, aprovada como obreira que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, papai. Olha em mim, mostra para mim, o Senhor tem um Espírito Santo dentro de mim que pode me revelar o que está em oculto em mim. Pode trazer à minha mente o convencimento do meu pecado. Papai, faz isso por mim. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, e peço mais, papai. Eu peço ao Senhor, papai, que me mostre o coração das pessoas que me cercam. Me mostre o coração delas. Como o Senhor mostrou para Samuel aquele dia na casa de Jessé. O Senhor mostrou para Samuel não se enganar a respeito da pessoa que tinha à frente dele. Ah, papai, são tantas pessoas que se achegam. São tantas pessoas que vêm. E eu não tenho olhos para ver o coração, papai, eu não tenho, mas o Senhor tem. Me mostra, pai, que eu não quero fazer escolhas erradas. Eu não quero impor as mãos precipitadamente. Eu não quero escolher, papai, aqueles que o Senhor não escolheu. É como se eu estivesse subindo num monte agora para escolher pessoas. Me ajuda a escolher, papai, me ajuda a escolher. Me ajuda a ver os meus discípulos como o Senhor os vê, papai, como o Senhor os vê. Não só ter o amor por eles que o Senhor tem por mim. Jesus disse que deveríamos amar uns aos outros como Ele nos amou, e assim o mundo todo conheceria que são discípulos dele. Mas me ajuda a ver o coração dos discípulos como Ele viu. Ele sabia quem era Judas, desde o começo ele sabia. Ele sabia quem era Judas. Me ajuda a ver isso, papai, me ajuda, me ajuda. Me ajuda a não ser enganada, papai. Já fui enganada algumas vezes na minha vida, papai. Foi tão doloroso isso para mim. Me ajuda a não se repetir isso na minha vida, papai. Me ajuda a ver com os olhos do Senhor. Me mostra com os olhos do Senhor. Para que eu possa, Senhor, fazer o que é certo, proceder corretamente. Não me desapegar das pessoas, mas tratá-las, Senhor, com cura, com libertação quando elas precisam. Para dar a elas o que é necessário para que elas se aprumem com o Senhor. Mas não me deixe, Senhor, não me deixe confiar em quem não é confiável. Não me deixe, Senhor, caminhar junto com quem eu não deveria caminhar junto, papai. Não pode andar dois juntos se não estiverem de acordo. Mas se o desacordo estiver no coração, como é que eu vou saber, papai? O Senhor vai ter que me mostrar. Quantas pessoas que se casam, papai, que se casam, convencidos que estão fazendo a coisa certa. Depois, lá na frente, vão descobrir que escolheram mal, porque não viram o coração, viram só a aparência, viram só o belo corpo, o belo rosto. Ah, papai, nos ajude. Não deixa sermos enganados, papai, não deixa. Abre os olhos espirituais nossos. Dá-nos entendimento das coisas ocultas e encobertas, papai, que só o Senhor sabe. Essa é a nossa oração, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.